Amém, Senhor Jesus, amém, 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 amém. Vamos ficar de pé, galera. Vamos dar uma salva de palmas para aquele que merece toda a honra e toda a glória, que é Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode se assentar. O pessoal que está sentado na frente, traz as cadeiras para frente, por favor. A primeira fileira aqui, traz aqui, por favor, a espaço. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Devido aos seus lugares. Esperar todo mundo sentar certinho. Ô Tiago, a luz do público. Muito obrigado. Aleluia. Amém. Amém, misericórdia, galera. Glória, como está o Espírito, galera? Nossa. Parece que nem teve um momento aqui, Jesus. Glória. Gente, eu já quero começar com vocês abrindo a Bíblia. Quero que vocês abram aí já a Bíblia de começo. Em Marcos capítulo 8, versículos 27 ao 29. Marcos 8, versículo 27 ao 28. Marcos, capítulo 8, versículo 27 ao 29. E eu já peço a vocês que fiquem com esse texto aberto, porque nós iremos meditar em cima dele. Então nós iremos falar bastante sobre esse texto. Lá diz o seguinte: amém, misericórdia? Amém. Vi que a maioria falou amém, então vamos lá. Lá diz o seguinte: então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem quem eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem quem eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo. Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, agradecemos, Pai. Agradecemos mais um dia de vida, agradecemos a oportunidade de estar aqui reunido no Teu nome, Pai. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui presente, que sejamos com corações abertos e ouvidos atentos para ouvir a Tua voz no dia de hoje, naquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Semana passada começamos a nossa nova série, Fé Sem Filtros, e o Arthur trouxe a nós o primeiro tema, que foi sobre a fé. E como vimos, o Arthur falou, em cima de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é aquilo que não conseguimos enxergar, mas cremos que exista. E a fé, ela não é aparência, mas sim ela é confiança. Você não consegue enxergar o Espírito Santo, mas você consegue sentir o fluir do Espírito Santo, certo? Você não consegue enxergar a Jesus, mas você sabe e crê que Ele existe, certo? Então a fé é isso, é você acreditar naquilo que você não consegue enxergar. Como até mesmo Cristo falou, bem-aventurados aqueles que acreditam não vendo, porque esse contexto ele falou aos discípulos, porque eles estavam vendo Jesus, estava com Jesus, mas nós não temos Jesus presentes aqui fisicamente. Mas bem-aventurados aqueles que acreditam mesmo sem enxergar. Isso é a fé. E aí, o complemento da questão do nosso segundo dia dessa série é que a fé não é aparência, mas a confiança. A confiança em quem? Porque todos nós confiamos em alguma coisa. Sendo pessoa, algum objeto, alguma coisa, nós temos uma plena confiança. Muitos têm a plena confiança na sua própria inteligência. Outros têm a plena confiança
nos seus amigos. Mas eu pergunto para vocês, quem que deveríamos ter a confiança plena? A nossa confiança? Quem que deveria ser? Não, fala, gente, pelo amor de Deus, eu quero para a pregação ser da hora, vocês têm que participar também, tem que ser interativo, porque eu vou pedir interação, galera. Como que é? Jesus. Oh, glória! Jesus, a nossa confiança deve estar em Cristo Jesus. Mas eu pergunto, se um colega seu da sua escola chegar em você hoje e perguntar para você, quem é Jesus? Você saberia responder? Uma pergunta tão simples parece, né? Tipo, quem é Jesus? Você saberia responder? E aí, na minha palavra, eu trouxe a vocês 5 pontos. Primeiro ponto, a opinião das pessoas nunca foi suficiente. Vindo para o texto, Jesus ele faz 2 perguntas aos seus discípulos. A primeira pergunta, ele faz, quem os outros dizem que eu sou? Aqui, no caso, o contexto é que Jesus estava, reunido com os seus discípulos. E aí, na conversa e tudo mais, aí Jesus vem e pergunta, deixa eu perguntar para vocês, quem dizem quem eu sou? Ele não quer ainda saber o que os discípulos acham. Eles querem saber aquilo que a sociedade, a comunidade falava quem Jesus era. E muitos responderam que Jesus era João Batista, muitos responderam que ele é Elias, muitos responderam que ele é algum dos profetas, e percebem que não é algo desagradável, ninguém está falando mal de Jesus, tudo aqui é agradável e respeitoso sobre o nome de Jesus, não é? Falar que ele é João Batista, Elias e um profeta, respeitoso. E aí, se trazer para os dias de hoje, nós fazer uma questão, um questionamento de quem Jesus é, nós ir na sociedade e perguntar, muitos podem dizer o seguinte, JP, primeira imagem, por favor. Que hoje eu trouxe até elemento pregador. Oh, glória! Muitos podem dizer, Jesus foi um grande líder. Outros podem dizer, foi um homem sábio. Pode ir para a segunda imagem. Opa, tá para cá. Oh, glória! Outros podem dizer, ele pregava o amor. Ele fez histórias. Pode voltar para a imagem principal. Muitos podem falar tudo isso. Muitos podem realmente falar, Jesus realmente foi um grande líder. Jesus, ele foi um homem sábio. Jesus, ele pregava sobre o amor. E Jesus, ele fez história. E isso realmente está certo, é bonito se dizer, realmente, não é mentira se alguém falar isso, não, irmão, estou pecando porque eu estou falando errado, não. Porque Jesus realmente, ele fez tudo isso. São informações sobre Jesus. E aí eu queria fazer uma dinâmica. Pedro, vem aqui. Porque a importância de ter uma questão de um entendimento. Porque isso aqui são informações. E aí eu vou trazer uma dinâmica. Vem aqui em cima. Esse aqui, gente, vamos dar uma salva de palmas para ele? Ô, glória! Vamos pra cá. Esse aqui se chama Pedro Porfírio. Ele tem 4 irmãos. Ele tem 17 anos de idade. Ele está no ensino médio, 3º ano de ensino médio, certo? Calma. Você vai fazer 18 anos ou 17? 18. Eita glória, vai maioridade, gente. 18 anos, meu Deus, eu tô ficando velho. Não me irrite. Tô zoando. Jesus, eu tô ficando velho, porque eu conheci esse menino aqui, um pitoco. Tá quase do meu tamanho já. Aí você pegou. Aí o Pedro também tem uma namorada. Em nome de Senhor Jesus, ele vai casar. Glória! Glória! Aleluia! E aí, esses aqui... Eita, vixe. Não esquece, brincadeira já tá. Ai. Eu falei sobre quem o Pedro é, certo? Eu falei alguma coisa errada? É sobre a sua informação, certo? Mas deixa eu falar, eu não sei quais os pecados que ele está lutando contra. Eu não sei quais são as suas fraquezas, quais são seus pontos fracos.
Eu não sei. Sabe por quê? Porque eu não tenho uma intimidade muito grande com o Pedro. Mas eu tenho certeza que a Sofia tem uma intimidade com ele. E sabe quais as fraquezas dele, quais os pontos que ele luta contra a carne. Porque ela tem o quê? Intimidade. Muito obrigado, Pedro. Tamo junto. Porque ela tem uma intimidade com ele. E é a mesma coisa com Cristo. Como você quer saber quem Jesus é se você não tem uma intimidade com ele? Você tem que conhecer Cristo a fundo. É tendo uma intimidade com Cristo Jesus. Porque não adianta nada. Você pode saber que Jesus existiu historicamente. Você pode saber que Ele fez milagres. Você pode saber que Ele morreu na cruz. E mesmo assim, você não conhece Ele, realmente quem Ele é. Porque informações, opiniões, não salvam ninguém. Quem salva é Jesus. Então você deve, o mínimo de um cristão, o mínimo daquele que foi alcançado por Cristo Jesus, é ter uma intimidade com Ele, conhecer Ele a fundo. É conhecer os caráter de Deus, os caráter de Jesus. E aí que entra um outro ponto, porque eu não vou entrar nesse tema que Jesus é Deus e Deus é Jesus. No caso, é Deus Filho, que é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E Jesus é o Deus Filho. E Jesus, você tem que conhecer Ele completamente, tendo intimidade com Ele para conhecer Ele e saber quem Ele realmente é, porque até mesmo os demônios sabem quem Cristo é. Mas tem uma coisa que é algo de filho, que é se render aos pés de Jesus. Os demônios, eles sabem quem Jesus é, mas eles não sabem o que é se render a Jesus. Isso é algo profundo, porque, caraca, velho, quando eu fui estudar sobre isso, lógico que não foi uma novidade, mas toda vez que eu leio novamente, vem um novo entendimento, porque é isso, todos os dias Deus traz um renovo sobre a sua palavra, porque ela nunca é ultrapassada, ela é mais recente que o jornal de amanhã. E quando eu fui estudar sobre essa palavra e veio essa questão, até os demônios sabem quem Jesus é. E se você só conhecer que Ele fez milagres, que Ele existiu historicamente, que Ele morreu lá na cruz, cara, isso é pouco. Que até mesmo o sacrifício feito na cruz foi muito grande. Ele morreu por nós. Então, o que Ele sofreu na cruz, a morte que Ele morreu, era nós que deveríamos morrer. Se você fosse chegar numa adolescente de 12 anos e perguntasse assim, o que é Jesus para você? Qual você esperaria que fosse a resposta desse adolescente? No caso, né, é muito comum não ter uma disciplina espiritual. No caso, pode ser algo novidade para ele. Se eu chegar, pode ser que alguém, não sei, não conheço todo mundo aqui, mas se eu chegar numa pessoa aqui que eu não conheço e está começando a caminhada da jornada, porque na Bíblia fala que nós somos que nem bebês. Quando conhecemos a Cristo a primeira vez, nós somos como criança. Nós estamos ao leite materno, nós iremos ser cuidados e conhecendo. É um processo. O conhecimento, conhecer a Cristo, é um processo. Lógico que nem todo momento eu vou saber todas as respostas, mas eu estou meditando e buscando ter uma disciplina espiritual, ter um relacionamento íntimo com Ele, aí sim eu vou ter um conhecimento. Amém? Aí o questionamento dele faz sentido e é importante mesmo entender sobre isso. Porque o sacrifício lá na cruz, gente, quando falamos sobre isso, é alto, porque a morte que Jesus morreu lá na cruz era nós que tínhamos que sofrer. Mas Cristo foi ao nosso lugar e morreu naquela cruz para que hoje nós tenhamos acesso a Deus, porque Deus da queda do homem, Adão e Eva, houve um véu entre a criação e o Criador. E aí Jesus veio para romper esse véu. E esse véu agora nós temos acesso a Deus, por meio do Espírito Santo que habita dentro de nós. E aí, entrando já para o segundo ponto, Jesus, ele não é um símbolo religioso. Rapidinho, vou beber água, gente. Bebam água, gente. A água faz bem para a saúde.
Várias informações. Palavra de Deus e água. Amém. Retornando, Jesus ele não é um símbolo religioso. Hoje existe um Jesus filtro, onde um Jesus que cabe nos stories, um Jesus que não confronta o pecado, um Jesus que só fala de amor, mas nunca fala de arrependimento. Lá quando falamos, Jesus prega sobre o amor, realmente ele prega sobre o amor. Contudo, ele prega sobre o arrependimento. E hoje, o povo está colocando Jesus como só Deus é amor. Muitos querem só o amor de Deus. É o que nós iremos falar um pouquinho mais para frente. Mas vamos lá. Aí entra, voltando ao texto, né? Vem a segunda pergunta. Jesus questiona aos seus discípulos: e vocês, quem dizem quem eu sou? A primeira pergunta foi: quem dizem quem eu sou? O que a sociedade, a comunidade diz sobre quem é Jesus? Agora ele questiona aos seus discípulos: quem vocês dizem quem eu sou? Aqui Jesus ele não está interessado em tendências. Ele não quer escutar algo bonitinho, uma tendência e tudo mais. Aqui ele quer posicionamento de quem Jesus é para eles. Porque eles estavam andando junto com Jesus a todo momento. Então eles tinham intimidade com Jesus. Eles sabiam a intimidade de quem Jesus era e é. E aí ele queria o posicionamento dos seus discípulos. A religião, ele transforma Jesus em um símbolo, mas o Evangelho revela Jesus como Senhor. Jesus ele é Senhor das nossas vidas. E aqui nós temos que entender um ponto fundamental e importante. Jesus ele não veio para melhorar a nossa reputação. Não é porque Cristo entrou na sua vida que vai mudar, ele vai mudar, vai ter transformação. Mas ele não veio aqui para mulher, eita glória, a dicção, melhorar a sua reputação. Ele veio aqui para uma coisa, para um só propósito. Ele veio para salvar você da ira justa e santa de Deus contra o pecado. Deus abomina o pecado. E Jesus ele morreu lá na cruz por um propósito, para que nós não sofremos com a ira santa de Deus. E isso é profundo, mas é simples. Você é pecador. Isso quer dizer que ser pecador não é porque nós erramos algumas vezes. Nós erramos porque a nossa natureza foi corrompida. A nossa natureza ela é pecadora. E o que isso quer dizer? Que você e eu precisamos de um Salvador. E quem é esse Salvador? Jesus. Porque da mesma forma, que ele veio para que nós não sofremos a ira santa de Deus, ele veio para nos salvar. Porque nós estávamos condenados à morte eterna. E Jesus veio para cumprir um propósito que até mesmo Pedro declara: tu és o Cristo. E quando falamos sobre o Cristo, entramos no terceiro ponto. O que significa Cristo? Cristo significa ungido, o Messias prometido, o Salvador enviado por Deus. E o que isso quer dizer? Que isso não foi improviso, não foi um plano B, que até mesmo antes da fundação de todas as coisas, Deus já tinha determinado salvar um povo por meio de Jesus Cristo. Então não foi algo do nada, Deus foi pego de surpresa que Adão e Eva pecaram e tudo, mas não foi pego de surpresa, porque já estava no plano de Deus, antes mesmo de ser determinado toda a criação. Jesus veio para nos salvar. Então quer dizer que o significado da cruz não é qualquer coisa. Foi realizado um propósito naquela cruz.
É o que eu venho falando. Jesus morreu na cruz e foi um propósito cumprido por Ele. Então Ele não veio aqui por qualquer coisa, Ele não veio aqui para só andar na terra, falar belas palavras, ser um bom professor. Ele veio aqui para cumprir um propósito, que era nos salvar. E se hoje, isso que é essencial, e se hoje você sair daqui entendendo quem Jesus realmente é, não é porque você é mais sábio. Eu sou mais inteligente, eu compreendi o que o Dudu trouxe aqui para mim, quem Jesus é. Não é porque você é mais inteligente, é porque se chama graça. Por meio da graça de Cristo Jesus, que nós temos um entendimento, porque ninguém reconhece Cristo Jesus como Senhor de verdade, se Deus não abrir os olhos do nosso coração. Então não adianta vir das minhas forças e querer procurar Cristo Jesus, quem é Jesus, vou lá procurar, não adianta, porque é por meio da graça de Cristo Jesus que você reconhece Jesus. Olha só que legal, que interessante. Por isso que falamos que Jesus vai encontrar no meio da curva, galera. E é por meio dessa graça que nós reconhecemos Jesus por quem Ele realmente é. E aí, eu trago a vocês, que é o quarto ponto, aquilo que eu falei, que é o Salvador e Senhor. Muitos querem ser perdoados. Tá certo, tem que buscar perdão, irmão. Se você tem alguma coisa dentro do coração que tem que liberar perdão, você libera perdão. E se você cometeu alguma coisa, vá pedir perdão, porque está na Bíblia, é mandamento. Mas muitos querem ser perdoados, mas não querem que Ele governe. Querem o céu, querem tudo aquilo que Deus prometeu, quer viver a vida eterna. O engraçado que, nossa, eu quero viver a vida eterna com Deus, eu quero o céu, mas quando você tem a oportunidade agora, nesse exato momento, de ter essa presença de Deus, não está buscando a presença dele, aí quer dizer que você quer viver uma vida eterna com Deus, se você não tira, olha que é pouco, tá? Não tira nem 30 minutos do seu dia para fazer uma leitura bíblica. Aí quer viver o céu, mas não quer que Ele manda, não quer que Ele governe. Querem o céu, mas não quer renunciar aos pecados. Gente, eu falo isso aqui não é porque eu também não sofra com isso. Todo mundo, eu tenho meus espinhos da minha carne, que eu tenho que batalhar todos os dias para não cair. Todos os dias eu tenho que lutar contra o meu próprio desejo. Renunciar a pecado, gente, não é fácil. Não é fácil, porque é aquilo que você quer. Sacia as suas vontades, sacia a sua carne. Mas na Bíblia fala, nós temos que renunciar, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Muitos querem o Senhor, quer ser salvo, mas nem todos querem ser governados por Cristo. Nem todos querem Ele como Senhor da sua vida. E o que quer dizer? E aí, um ponto interessante, Ele é Senhor das nossas vidas. Só que tem um ponto interessante, e Ele não batalha por atenção, tá? Ele não vai ficar, olha aqui, me aceite, me procure. Não, Ele não vai. Ele não vai lutar contra o seu, é você que vai lutar. Porque ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele é Senhor de nada. Não tem como meio termo. Cristo, eu estou um pé na igreja, estou seguindo a vontade, mas estou um pé lá no mundo e tudo mais. Isso não adianta. Ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele é Senhor de nada. E aí, o que significa ser Senhor? JP, imagem 3. Ser Senhor significa que Ele vai governar o que você assiste, o que você fala. Próxima imagem, quarta. O que você faz escondido, o tipo de relacionamento que você aceita. Próximo. O jeito que você trata os seus pais, o que você consome na internet. Pode voltar para a principal.
Jesus, Ele quer governar todas as áreas da sua vida. Não é uma só área, não é só no meu profissional, não é somente na minha área educacional, não é somente na minha área de relacionamentos, não é por partes, é tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Tudo na sua vida tem que girar em torno de Jesus. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é Rei. Nós cantamos aqui a música Único. Todos os joelhos se dobrará, todos os governos se ajoelharão, porque Ele é o Rei, Ele é o único, Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele é único, Ele é o Rei dos reis, Senhores dos senhores. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor das nossas vidas. E aí, indo já para o final, eu indico, porque assim, quando eu vi qual era o tema que eu ia ministrar, que era quem Jesus é. Não vou negar a vocês que eu fiquei, gente, da onde que eu vou começar a pregar sobre Jesus? Porque toda a Escritura, toda a Bíblia se é falada de Jesus. O Antigo Testamento, a construção do Antigo Testamento, ele é um apontamento do Messias, a vinda de Cristo. O Novo Testamento tem os 4 evangelhos, onde diz quando Jesus estava andando sobre a terra. E as outras cartas e a revelação demonstra a forma em que Cristo deixou, porque Ele andou aqui na terra, nos ensinou como devemos viver. E aí as cartas, muitas mais escritas por Paulo, mas também tem Pedro, João, eles escreveram porque aquilo lá é como que Cristo viveu aqui na terra, e é a maneira que devemos viver aqui. A Bíblia, e isso vai ser dito na próxima semana, tá, gente? Já deixando a curiosidade para vocês, porque a próxima semana vai ser dito sobre a palavra de Deus, que é a Bíblia, e a construção da Bíblia é em cima de Jesus. E quando eu estava estudando sobre quem Jesus é, eu falava, nossa Deus, o que eu vou falar sobre Jesus? Porque Ele é tudo. Mas hoje, aquilo que eu trouxe aqui é o ponto inicial e chave do nosso entendimento de quem Jesus é. Primeiro é que você, o mínimo é você se relacionar com Deus. O mínimo. Para que você conheça Ele de verdade, você tem que se relacionar com Ele. Eu trouxe o exemplo prático do Pedro. Eu não conheço Pedro porque eu não tenho intimidade muito grande com Pedro. Mas se eu quisesse conhecer Ele, eu tenho que tirar tempo para conhecer Ele. Então, por que você acha que não é a mesma coisa com Jesus? Se você quer conhecer quem Jesus realmente é, tira um tempo. Que seja 30 minutos. Se você já consegue fazer um devocional de 1 hora, irmão, eu tenho que aprender com você. Porque eu tenho ainda a luta. Porque, como o meu querido pastor Rafael sempre fala, tem dia que eu acordo e não quero ler a Bíblia não, filho. Mas eu falo para mim mesmo, eu não tenho que querer nada não. Eu tenho que ler. Porque isso é uma disciplina espiritual. E hoje, já para o ponto final, hoje você pode sair daqui continuando tratando Jesus como um personagem histórico, um símbolo religioso, uma inspiração moral. Ou você pode reconhecê-lo como o Cristo, o Filho do Deus vivo, seu Salvador e seu Senhor. Ô glória! Ou você pode reconhecê-lo como sendo Jesus. Aleluia, amém. Acontece, gente, tá tudo certo. E aí, só um momento. Som. Som.
Som. Eu vou falando assim, dá para me ouvir? Beleza. E aí, peço para vocês, agora, esse momento, levante-se. Som. Amém. Talvez agora você perceba, saia daqui percebendo uma coisa, um pensamento pode vir na sua cabeça. Cara, eu sempre gostei de Jesus. Sempre louvei ao Criador. Sempre cantei louvores, levantei as mãos, chorei, derramei na presença. Mas nunca tenha se rendido. Porque levantar as mãos, chorar não é somente emoção. Chorar, se dobrar os joelhos, é reconhecendo quem Cristo é. Ele é Senhor das nossas vidas. E Ele merece toda a honra e toda a glória seja dadas a Ele. Eu quero que vocês repitam comigo. Vamos lá. Repitam comigo. Jesus, eu não mando mais na minha vida. Tu és o Cristo. Tu és o meu Senhor. Amém. Que isso não tenha saído por palavras, mas que hoje você saia daqui se rendendo à presença de Deus, saindo daqui cheio do Espírito Santo, porque se hoje você foi tocado, não foi por mera coincidência, é porque o Espírito Santo esteve aqui a todo momento, e você estava sensível à voz dEle. Se hoje você sair daqui, é a única coisa, eu não estou aqui para fazer alguém feliz, eu não estou aqui para falar bonito, eu não estou aqui por ninguém mais que não seja Jesus, porque eu só sou uma ferramenta utilizada por Jesus Cristo, porque eu não sou nada sem Ele. Se hoje eu estou aqui, é porque Deus me colocou aqui. E se eu falo, é porque eu tenho um relacionamento íntimo com o Senhor, e eu busco todos os dias ter esse relacionamento. E eu espero do fundo do coração, gente, que vocês tenham esse entendimento, esse temor sobre a palavra de Deus, que você procure todos os dias meditar ao menos 5 minutos. Pega um versículo, medita em cima desse versículo, deixa que o Espírito Santo, porque não é o que você entende, não é a sua inteligência, é o Espírito Santo que nos instrui sobre a palavra de Deus. Não é nós mesmos, mas sim Deus próprio se revela a nós. Que possamos sair daqui entendendo que nós temos sim um Salvador, que nós somos salvos perante o sacrifício feito lá na cruz, por meio da graça de Cristo Jesus. Mas nós temos um Senhor. Não sou eu mais que mando na minha vida, mas sim Cristo que manda na minha vida. Você fecha seus olhos. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, agradecemos, Pai. Agradecemos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Agradecemos a oportunidade de estar aqui reunido no Teu nome, Pai. Agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar em família, de estarmos em comunhão com o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, por meio do sacrifício feito lá na cruz, porque o véu que havia se rompeu, para a honra e glória do Senhor. O Senhor é o único que temos que clamar: Santo, Santo é o Teu nome. Que possamos estar com corações quebrantados na Tua presença, Pai, que não sejamos frios perante essa presença, Pai. Sejamos sensíveis, Pai. Que o Teu Espírito quebranta o coração dos meus irmãos. Que o Senhor realmente fale conosco, Senhor Jesus. Que o Senhor é Rei das nossas vidas.
O Senhor é tudo, tudo. O Senhor é santo, 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 santo. O Senhor é santo. Que você possa cantar essa música de todo o coração. Não para pessoas, não para ninguém aqui não, não é para mim não. É para Jesus.